Amigos queridos, desejo-lhe um dia de luz, de muito amparo, mas também com muita fé. Nós hoje vamos encerrando esse capítulo, A Fé Transporta a Montanha, com reflexões que nos levam a pensar diuturnamente de que forma nós temos alimentado esse pensamento em nós. Hoje nós vamos ler a fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou com poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmo que pode o homem quando tem fé, isto é, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operam milagres seguindo o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina. Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza de que faculta imensa força. O homem de fé, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure, na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que o seu amor cubra todos nós, tão carentes deste afeto, tão necessitados do seu Evangelho. Fortalecei-nos, Senhor, com bom ânimo e alegria. E assim iniciamos o Evangelho com muito amor em nossos corações. Queridos amigos, o que é a fé humana e a fé divina? No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. Olha que maravilha! Nós todos trazemos essa centelha divina para que ela possa desabrochar, crescer. É a consciência que ele tem das faculdades imensas
depositadas em germe no seu íntimo. Não é uma construção externa, é uma construção íntima que Deus, ao nos criar, colocou esse germe no nosso íntimo, a princípio em estado latente, que nos dá o direito de, à medida que nós vamos nos esforçando pelas nossas ações, pelo nosso conhecimento, nós vamos desabrochando e ampliando a ação da vontade diante de todos os outros atributos. É preciso que a gente reflita que a fé não pode ser uma fé apenas do homem, mas aquilo que é depositado em espírito, pois o germe que ela traz é o germe que vai ser colocado no atributo, no pensamento, nos sentimentos do ser. É preciso que a gente possa, então, lutar conosco mesmo, porque a fé ainda não foi compreendida a não ser pelo sentido religioso, que vem das crenças, dos dogmas, e uma fé em Cristo que muitas vezes não nos faz compreender o seu papel, porque Jesus, ele trouxe para nós todos os exemplos e a manipulação dos fluidos, das energias, e para muitos foram considerados milagres. Mas, na verdade, é que nós desconhecemos que a doutrina espírita, como consolador prometido, ela veio no momento certo para que nós pudéssemos compreender todas essas verdades que o Cristo vem nos ensinar. É importante que a gente reflita que o Espiritismo ele só veio depois que o magnetismo foi apresentado, foi descoberto, porque como não tinham palavras para explicar o manuseado, o manejo, o tratamento que Jesus fazia na aplicação, na transformação dos fluidos e das energias, por isso ficou uma coisa como se não fosse explicada e acabou sendo denominada como um milagre. Mas esses prodígios nós todos podemos fazer, desde que nós estejamos reto em pensamento com as leis de Deus, cuja os valores morais se estruturam dentro de nós, como uma mola propulsora da fé. E a nossa fé, ela não pode ser uma fé dos homens, mas uma fé divina, aquela que nós temos a certeza e a confiança que ela expande como as nossas faculdades, mostrando para nós a força das aspirações celestes e futuras que todos nós desejamos. É importante que a gente saiba, e falamos isso ontem, porque que a fé é a mãe da esperança, da caridade, porque o homem, ele precisa se lançar no verdadeiro sentido da confiança em tudo aquilo que o Cristo lhe trouxe, que é um paradigma novo, é uma lição que vai nos ensinar como fazer. Por isso Jesus nos disse que ele era o caminho, porque o caminho é o caminho da verdade, é o caminho da caridade. E ele ainda nos diz mais: se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos ter força para remover as dificuldades que permeiam em nossos pensamentos, gerado pelos nossos sentimentos mesquinhos ainda. E nós sabemos que a fé divina, ela alavanca a minha vontade, ela promove em mim mudanças bem expressivas, que modifica até a minha forma de pensar, de sentir e de ser. Então, nós precisamos retirar de dentro de nós, dos nossos pensamentos, toda essa ignorância que muitas vezes entorpece a nossa consciência, porque todo o esforço nosso está na mão da vontade e da inteligência, para que nós possamos vivenciar novas experiências. E a verdade, ela é a timoneira das decisões do espírito. Todos nós sabemos que a verdade, segundo Allan Kardec,
é uma alavanca de progresso, é a vontade que vai nos auxiliar na estruturação da nossa fé, uma fé divina, que vai consolidar em nós o desejo ardente de remover aquilo que está incrustado no nossa intimidade mental há séculos. Portanto, as lições trazidas por Jesus, elas devem atuar diretamente no campo mental de todos nós, para que possam, então, recriar, reinventar, ressignificar um novo padrão de vida. A fé não pode ser uma fé humana, uma fé que está ligado às coisas materiais. Nós observamos que todo o trabalho de Jesus foi com muito amor, e o amor, ele não alimenta corpo, o amor alimenta o pensamento. As palavras de Jesus eram imantadas de vibrações que alimentavam os nossos corações também de esperança. É muito diferente uma fé humana de uma fé que seja uma fé divina. E nós sabemos que todos nós precisamos deixar crescer esta árvore da fé dentro de nós, para que o nosso coração possa também multiplicar todas as ideias, aos sentimentos inatos, com verdadeiro valor, para que nós possamos aprender a vencer, porque a sublime virtude é a construção do mundo interior, deste ser espiritual que nós somos, que nós precisamos ver que cada reencarnação estamos tendo a oportunidade de desdobrar tudo aquilo que nós temos recebido em favor do nosso irmão. E às vezes não compreendemos que transportar montanhas é uma força do pensamento, é a ação da fé. E isso não são apenas símbolos ou simbolismos, porque Jesus nos deu oportunidade para que todos nós fixássemos o conhecimento dentro do nosso pensamento, estruturando a nossa fé, mudando as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, é preciso ver que todas essas montanhas que muitas vezes que a fé desloca são essas dificuldades, as nossas resistências, a nossa má vontade, e que muitas vezes eu preciso ter outro olhar, e esse olhar me fará também modificar os preconceitos, os interesses materiais, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, essas paixões orgulhosas, porque a fé, quando ela é robusta, ela vai me mostrar a força que tem dentro de mim para que eu seja mais perseverante. É uma energia que faz com que a gente vença todos os obstáculos. A fé vacilante, ela resulta da incerteza que é a fé humana. Quantas vezes nós estamos gerando em nosso pensamento inseguranças, medo, ficamos excitados, de medo com aflições, e isso nos mostra que muitas vezes esses adversários fazem parte também de nós, e é preciso combatê-los com a fé, com a compreensão, com o conhecimento, para que nós possamos sentirmos vitoriosos diante das oportunidades que Deus tem nos oferecido. A fé, ela não pode ser estacionária, porque se ela for, ela não se torna produtiva. E nós vamos ver que essa fé estacionária, que não pode ser produtiva, ela se abala com qualquer situação, qualquer contrariedade, nós ficamos abalados, e fica para nós muito claro que nós precisamos ter a alegria de sermos servos úteis a Jesus e não servos inúteis. E o homem, quando ele tem essa fé humana, ele fica estacionado, ele muitas vezes não pode servir ao Cristo porque ele não tem a dimensão
do trabalho do Cristo, da fé, da verdade em nossos corações. Por isso, todos nós devíamos perguntar quem era Jesus, quem é aquele homem, o Messias, o enviado de Deus, quem é? E nós vamos ver que é a sua força moral levantou os paralíticos, agasalhou as viúvas, respeitou as adúlteras, mas confortou as mães, acariciou as crianças, ele respeitou os velhos, mas tudo isso porque ele, dentro dele, ele tinha certeza daquilo que poderia ser feito e daquilo que não poderia ser feito. O Cristo, ele exemplificou o amor para que todos nós pudéssemos seguir o seu exemplo para construir a fé, que é a mãe da esperança e da caridade. A fé divina e não a fé humana. E sua caridade era realizada com atenção, de forma fraternal. E é por isso que ele recebia as crianças com tanto amor, como também atendia aqueles que estavam em situações mais difíceis. Jesus semeou a esperança nos corações de todos que o procuravam, e essa esperança, ela ia, sem dúvida, florescer na forma da fé, na forma de um crescimento daquela semente lançada que iria germinar. E nós vamos ver que são nos ensinamentos de Jesus que nós vamos encontrar os grãos de mostarda. E esses grãos de mostarda têm todo um potencial que poderá nos mostrar verdadeiramente que essa minúscula semente haverá de fecundar nos corações a fé, porque nós passamos a acreditar que irá sustentar todas as nossas lutas na nossa trajetória. E cada dia nós precisamos buscar no Cristo que tem nos motivado a viver a esperança, a confiança. E nós vamos ver que esta fé, ela se sustenta numa construção sólida. E a fé é que nos liga a Deus, nosso Pai. Mas a fé operante, ela pede trabalho, reflexão, para que o pensamento de todos nós possa transformar e renovar as esperanças que vão sempre, sempre culminar na forma da caridade. E isso traz para o espírito o sustento, o alimento. Então, por isso que a fé é o alimento divino, que elege todos os outros sentimentos. E é por isso que nós entendemos que Eurípedes Barçanufo, com toda a sua equipe, tem nos estimulado a buscar no conhecimento o toque do nosso despertar. Que Jesus possa nos auxiliar cada dia e cada vez mais, desejando a todos os nossos irmãos o bem, o esforço, a dedicação para que sejamos instrumentos da vontade do Cristo e que a fé seja sempre para todos nós um edifício de amor, de coragem e de confiança. Pedimos a Jesus que nesta hora todos nós possamos receber o passe, que as mãos abnegadas dos benfeitores nos envolvam. Jesus, olhe por nós, dai-nos força e coragem, acople em nossos pensamentos as energias que são retiradas da natureza para fortalecer cada um de nossos irmãos. Mestre, fluidificai as nossas águas, asserenai os nossos corações, trazendo-nos a confiança e a certeza do amparo e da proteção amiga. Que todos os nossos irmãos que ora compartilham conosco deste Evangelho recebam no seu coração o ósculo de ternura, de amor dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Eurípedes ampare e sustente
todos nós. Que assim seja.